Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Startups Dilema. Eu sou o Bruno Soares. Eu sou o João Celarim. E agora a gente tem um assunto muito bacana. Hoje eu vim com um negócio, João, que eu ouvi falar por aí, que é muito tranquilo. Eu ouvi falar que é só construir um produto bom que os clientes aparecem. É verdade isso aí? Olá, meu amigo Bruno. Então, cara, só construir um produto bom que se parece. É mais ou menos isso, cara. Você constrói o produto, você fica dormindo, passa o dia inteiro dormindo. Normalmente eu gosto de dormir assim até mais ou menos para o meio-dia. Aí eu acordo ali pela almoço, às 14 horas eu vejo que já vendeu tudo. E repito todos os dias. É mais ou menos por aí, né, que funciona. Pra mim funciona assim. Como é que é pra ti? Ah, não, é parecidíssimo também. Eu gasto, normalmente eu fico no último empreendimento, assim, eu fiquei tipo 2 anos criando um super produto em stealth mode, que é uma das palavrinhas bonitinhas, É né, bonita, a do palavra bonita Vale, essa. stealth mode. Fica uns 2 anos criando produto, ele coloca no ar, cara, a última vez, eu lembro assim, 5 minutos depois que eu tinha colocado no ar, já começou a aparecer os clientes Não precisa nem pagando. anunciar. E deu- Tu criou um Não, site, não, não tá na precisa. internet, O Google, o já. pessoal procura no Google ali, encontra e tá tudo certo. Só que não, né? Nesse exato momento, Bruno, tem um monte de sócios de startup assistindo e chorando, vendo isso. Ou criando esperança, pior, né? Pior, os que estão chorando estão tudo certo, os que estão criando esperança que é o problema, né? É diametralmente oposto disso, né? É exatamente o contrário, né? É o, se fala muito de product-led growth, que depois a gente pode explorar um pouco mais isso aqui, mas, cara, é totalmente o contrário, né? Cara, cria o produto. Tem uma coisa que eu falo constantemente que eu acho que serve para entrar um pouco nesse assunto, que é todo mundo conhece uma empresa que tem um serviço ou produto horrível. Todo mundo conhece. Né? A gente consegue pensar em algumas aqui já, algumas de telefonia, algumas de outras coisas, todo mundo conhece. Essa empresa está viva porque ela está vendendo, né? Porque ela tem uma máquina de aquisição de clientes, seja como for, ela está atraindo clientes e vendendo, essa empresa está viva. Agora, ninguém conhece uma empresa que tem um produto maravilhoso, perfeito, e não vende nada. Porque essa empresa está quebrada, essa empresa não existe, entendeu? Tipo, então, eu acho que é um bom resumo e um bom começo para esse nosso papo aí, Bruno. E ainda tem aquela frase que eu gosto também do. Vou fazer uma mistura de inglês com português aqui, mas aqui é assim: first time founder se preocupa muito com o produto e second time founder se preocupa muito com o canal de aquisição, né? Uhum, uhum. Distribuição e tal. Isso eu acho que é uma das maiores lições. Quem já passou, quem já empreendeu, tenta passar para como mentor, quando tu mentora alguém. Fala, cara, é muito comum a pessoa falar, Bruno, eu quero uma mentoria contigo. Deixa eu te mostrar o produto. Falo, cara, não quero ver o produto. Tipo, não Uhum, importa. Em algum momento, se tiver mais tempo, eu quero entender, porque parece que é legal. uhum. Mas me conta um pouco mais sobre o teu negócio, teu público-alvo, teu canal de aquisição, o tamanho do teu mercado, Modelo de negócio, como é que você está tudo fazendo. isso. Ah, mas a gente não está conseguindo vender ainda, mas o produto é excelente. Tá, né? Exatamente por isso que eu não quero saber o produto. Eu acredito, eu confio em ti que o produto é bom. Não que não tenha gaps, todo produto tem Sempre gap, vai ter, pode, não é esse o ponto, sempre né? vai ter, né? Agora, crer que ao construir um bom produto os clientes virão, e falando até de uma economia real, fazendo uma analogia aqui, por que o aluguel de um shopping center é tão caro, né? Ah, vou abrir uma loja no shopping center. É uma facada, é muito mais caro alugar no shopping do que alugar na rua aqui de casa. Por quê? Uhum, Porque automaticamente, quando você abre uma loja no shopping, tem pessoas passando na frente da tua loja. Né? Bem exatamente. diferente construir um produto e ficar quietinho sem É. saber exatamente como A divulgar. internet não é uma coisa, né, que tu criou lá, todo mundo tá acessando o site, não é assim que funciona, né? E qual que tu acha, Bruno, que é a principal razão, porque eu concordo contigo, founder mais iniciante tem muito isso, do produto, eu tenho que fazer produto. O que tu atribui para ser a principal ou as principais razões para ter tanto isso, né? De, cara, é o produto que tem que ser o principal. O que tu acha que causa isso? Boa pergunta. Eu acho que deve ser uma série de variáveis, tá? O primeiro tem a ver com o otimismo, né? O otimismo do empreendedor continua sendo uma coisa linda. Acho que vários episódios aqui nós vamos falar sobre o otimismo do empreendedor. Uhum, Que é, nossa, eu fiz um negócio tão incrível aqui. Uma outra coisa que vem na cabeça é os empreendedores se apaixonam muito pela solução e não pelo problema. verdade. Então, é um bebê dele, né?
Tu já trabalhou com desenvolvimento de software, eu também já, quando tu começa a criar aquelas coisas, começa a funcionar, tu começa a se apaixonar por aquilo, olha só, eu clico e automatiza. Nossa, cara, isso aqui todo mundo vai amar. Aí Mas esquece se tu que... fala mal, tipo, tu tá ofendendo meu filho, credo. Que tu... Exato. Aí, em vez de estar aberto ao feedback, não, é o oposto, né? Total, total. E a gente pode. Tu fez um negócio que me fez lembrar um outro ponto também de qualidade, né? Qualidade de produto versus mercado, que é, pô, tem vários hambúrgueres melhores que o McDonald's. Vários. Com certeza você que está nos ouvindo aqui lembra de algum hambúrguer que é melhor na tua cidade. Com certeza. Né? Só que o McDonald's fatura muito mais. Porque a estratégia de marketing, de distribuição, de operação é muito melhor do que a hamburgueria caseira, que tem mais qualidade. Então, o fato de fazer um produto melhor, infelizmente, pessoal, não é sinônimo de crescimento e de sucesso nos negócios. Sim. Eu acho que quando a gente fala disso em tecnologia, eu acho que tem um pouco também, Bruno, que no fim é a base que o cara tem, né? Então tem muito fundador de startup que tem base tecnológica, que nem eu e tu tivemos, e daí ele olha o mundo da perspectiva dele. A perspectiva dele é de produto. Né? Então, eu já mentorei empresa, talvez tu também, que eram sócios com cabeça de produto e engenharia, e eles queriam resolver todos os problemas da empresa assim. Então, apareceu um problema no marketing. Vamos codar. O que a gente pode codar aqui? O comercial está com problema. Vamos codar. Vamos. Então, é o viés do cara, né? Então, quando ele vai montar uma startup, ele não tem conhecimento em vendas, então, para ele, isso daí é o cara. Esquece. Então ele monta o produto e ele tenta deixar o produto perfeito, porque esse é o viés dele, né? Então ele fica tentando confirmar, e daí, na maioria dos casos, na maioria esmagadora dos casos, não acontece nada, né? Não fez o produto maravilhoso, não muda nada, mas depois ele leva tempo para esse cara perceber que, cara, não era esse o caminho, né? E conecta até com outro problema conhecido também, né? Quando tem esse viés muito de produto, a pessoa acha que se criar mais produto vai vender mais, né? Então Sim. ela começa a criar vários produtos. Ela não conseguiu encontrar um produto vencedor, com um canal de aquisição vencedor, mas ela acredita então que se ela for criando vários produtos, isso vai chamar mais atenção do mercado, consequentemente ela vai vender mais. Ela não entende quão complexo é vender mais de um produto, vender 2, 3, 4 produtos, o quanto aumenta de complexidade sem ter um canal definido conectado a um produto, né? A gente fala muito de Product Market Fit, pessoal, mas o ideal dessa frase seria Product Market Channel Fit. Eu acho que o PMF resume uma coisa ali que eu me incomodo por não ter um channel no meio ali, que é, tá, tu encontrou um produto que está relacionado ao mercado, mas tu encontrou o canal que conecta essas duas coisas, teu produto ao mercado, né? E eu vejo muito essa questão do viés dos founders técnicos, que é, ele cria então um produto com uma excelência técnica, o que também pode ser um problema, porque demora muito mais para ir a mercado. Puta framework, o negócio, não, mas tem balanceamento de carga e é distribuído. Tu não tem nem cliente, cara, porque eu quero criar um negócio já para escalar para quantidade de usuários. A quantidade de usuários simultâneos vai ser 1 milhão. Cara, não tem um usuário, cara. Para que a gente tá escalando antes da hora? Né? Aí um negócio que podia ter feito em 4 meses, levou 1 ano, porque, nossa, tem auto-scaling, né? Escala automática. Não, mas quantos usuários tem na base? 1, 5, 10, né? Mas cara, se chegar em 1 milhão, a gente aguenta. Tipo, cara, a gente não sabe nem se um dia vai chegar em 1 milhão, né? É complicado, cara. Ainda mais que desenvolver software está cada vez mais fácil, né? A realidade é que a gente tem poucas startups, talvez as que têm inteligência artificial no core agora, que realmente tem bastante algoritmo mais complexo, mas a gente passou por os últimos 10, 15 anos, essas empresas de SaaS e tudo mais, em que não exigia uma complexidade muito grande de software. Então, software por si não é um diferencial competitivo. Talvez a velocidade, alguma coisa assim. Agora, tu pode ficar vários anos na tua empresa procurando essa conexão entre produto, mercado e canal e nunca encontrar. Exato. Pode fazer o produto mais lindo, mas é bem comum tu ver, eu chamo de
a solução em busca do problema, né? Eu começo pelo produto, né? Eu vou lá, faço produto, cara, fiz o produto. Aí eu vou falar com quem. Aí eu vou falar com quem tem o problema. Pô, não é bem assim. O que eu achava que tinha problema. Ah, não é bem um problema. Tá bom, então agora tem que buscar outro. E busca e alguns casos de sorte a pessoa acaba encontrando, né? Pô, realmente tinha alguém aqui, mas na maioria dos casos não encontra ninguém e fica. E startup não caminha. E daí, normalmente esse cara que ele tem esse apego grande do produto como um filho, ele tem esse mesmo apego pela startup como um todo, e ele não consegue entender que não vai sair nada dali. Então, tipo, é, é triste até, mas algumas vezes, assim, tipo, sempre tem aquele cara que tu encontra, tu pergunta assim, ó, cara, e aí, como é que tá a startup? Aí fala assim, ó, cara, esse ano foi desafiador, a gente teve que fazer umas mudanças aqui, teve que alterar algumas coisas aqui, mas agora vai. Agora a gente já ajeitou aqui, agora vai. Aí tu encontra esse cara um ano depois, exatamente a mesma coisa. Cara, você não foi desafiador, já não conseguiu crescer, tivemos umas alterações aqui, mas agora a gente... E tu olha assim, amigão, fecha, assume que não tem o que acontecer aqui e fecha. Só que ele tem muito apego a tudo que ele construiu ali, que é difícil, né? É tu assumir fracasso. Você fala assim, Claro. cara, fiz merda. Preciso passar a régua aqui e ir pro próximo, né? Acho que é muito. Tem muito. Não sei se tu já viu muita gente assim, mas acho que é relativamente comum, né? Muito, muito comum. É comum. A gente, claro, a gente conhece vários cases de empresas que cresceram super rápido, legal, mas na verdade é o 80-20, né? Eu não sei como é que está a estatística hoje no Brasil, mas a grande maioria entra em platô, a grande maioria não consegue crescer, depois as que conseguem crescer até um certo tempo encontram um platô, e tem uma questão de status, ego, uma briga interna dos founders ali em relação a isso, que realmente é bem dolorido. Não digo nem de desistir do negócio e falar, cara, não deu certo, vamos fechar, mas às vezes de coisas menores, que é, pivotar, né? Mudar um produto, mudar um segmento de mercado, mudar a precificação. São tantas variáveis para uma startup dar certo, e aí eu vejo as pessoas batendo a cabeça sem mudar nada, né? A pessoa, nesse teu exemplo aí, a pessoa não mudou o produto, não mudou o mercado, não mudou o canal de aquisição, não mudou o modelo de preço, e acha que vai mudar o resultado final, né? Então são tantas variáveis que a gente precisa casar. E uma coisa que eu acabo trazendo bastante para os meus mentorados aqui é a questão da velocidade de iteração. Né? Cara, uma startup, uma das diferenciais competitivos, umas vantagens da competitiva de uma startup é velocidade. Porque se for esperar 2 trimestres para te descobrir que não está batendo meta de vendas, cara, já foi. Perdeu o ano, tu não vai mais bater. Entendeu? Tu não vai chegar naquele teu faturamento. É diferente uma empresa que tem como meta vender, sei lá, 1 bilhão, e é uma empresa que está olhando para um mercado de 10, 20 anos, ela está pensando em dominar daqui 5, 10 anos, em vez de vender 1 bilhão, vender 800 milhões. É uma coisa. Agora, uma startup, cara... pegar a comparativa do jet ski com o navio, né? Exato, o navio, cara, tem que fazer a curva pro lado. Cara, vai demorar, não dá. Agora, tu é um jet ski, tá se comportando como um navio, daí aí é um problema. É horrível. Excelente, e eu vejo muito isso. A galera tá num jet ski e se comporta como navio. E não dá. Para mim, tem 2 vantagens competitivas absurdas de uma startup. Uma é velocidade e outra é criatividade. Porque tu não tem marca para queimar, tu pode tomar muito mais risco. Tu pode fazer um evento que não vai ninguém, tu pode fazer um webinar que ficou uma merda, tu pode fazer... Porque ninguém vai te queimar, falando, nossa, cara, mal tem cliente ainda. Mas é engraçado como às vezes a gente pensa que sim, né? Tu fez eu lembrar agora que a Total Voice, ela antes chamava Evoline. A gente tinha esse nome. Aí, uma empresa lá que tinha um nome parecido mandou uma notificação judicial pra gente mudar o nome. Eles tinham registro de marca, a gente não. E daí no fim, cara, o que a gente vai fazer? Vamos adotar o nome Total Voice. Assim, meu Deus, mas e agora? Sabe, os meus 40 clientes,
como é que eles vão lidar com... Tipo, cara, ninguém tava nem aí, cara. Só que lá no início era uma problematização assim gigante do... Cara, é exatamente isso que eu falou. Ninguém se importou, ninguém tava nem aí. E, cara, o mercado... Que mercado? O mercado nem sabe que a gente existia, não saiu O mercado notícia, nem não te saiu nada. conhece, isso. Ninguém me conhece, não saiu nada. Então foi muito mais suave do que a gente imaginava. Tem um creator, né, um criador de conteúdo no Instagram, que ele fala muito sobre análise comportamental e tal. E tem uns vídeos dele, tipo assim, ele tá numa escada rolante de um shopping super movimentado e ele grita, ah! E ele tá filmando e, tipo, ninguém nem olha pra ele, sabe? Ele fala, cara, tu tá se importando aí com o que tu faz, com o que tu fala, no meio da... Cara, as pessoas têm seus próprios problemas, suas próprias... Ninguém tá nem aí pra ti, sabe? Exatamente. E como o bebê é nosso, né, quando tá empreendendo o produto, a startup ali, a gente tá vivendo isso 24 horas por dia, a gente tem uma falsa sensação que outras pessoas também estão olhando pra isso. Tipo aquele negócio, tipo, puta, eu tô pensando em comprar um carro. Cara, se tu Aí tu pensa em viu. comprar um carro, tu vai ver o carro 1 milhão de vezes na rua, né? Só Exatamente. que a realidade, pessoal, é que ninguém tá olhando pro mesmo carro, existem muito mais outros carros que aquele que tu começou a ver, assim como no teu negócio, né? Mas a gente tem esse negócio do ser humano de ficar olhando e achar que todo mundo vai estar cuidando e olhando, prestando atenção naquilo que a gente tá falando, fazendo. A vida fica mais leve quando tu entende que ninguém tá absolutamente nem aí pra ti, né? Aí tu, cara, é isso, eu vou tocar minha vida aqui, os outros não estão nem, tá cada um cuidando da sua e tá tudo certo, né? Tá todo mundo cheio de problema, né? Exato. Mas, Bruno, agora tem uma pergunta pra te fazer, cara. Achei você muito ousado aqui nas suas falas, nos seus comentários, e agora tem uma pergunta capciosa que eu te fazer. E o Product Led Growth? E o Slack? Não dá pra produto. E o Slack? Cadê? E aí, agora? Cadê os teus argumentos, Bruno? Pessoal, a gente não conversou sobre isso antes, eu não sei qual que é a opinião do João, mas eu sou uma pessoa quase que um anti-PLG, assim. Eu também. Eu lembro quando saiu o livro, o livro mais famoso, ali não lembro o nome do autor, e aí todo mundo começou a falar de PLG, 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 eu falei, cara, eu comecei a escrever um artigo que era, por que você não deve usar PLG? E aí os exemplos são ótimos, né? Slack. Me dá 10 exemplos de empresas Isso. bem-sucedidas. No Não Brasil. um. Me dá 10 no Isso, no Brasil. Brasil. Isso. Me dá 10 empresas de PLG, B2B no Brasil que deram certo, né? Então, e uma coisa que pouco se fala é que o PLG, ele depende de um marketing-led growth, né? Que é o seguinte, beleza, teu produto, ele tem uma entrada fácil, é importante a pessoa usar a demonstração do produto, show, mas como é que eles vão ficar ouvindo, como é que eles vão saber do teu produto para chegar no teu site e experimentar o produto? Tem uma de alguém vai comentar com alguém do meu produto, que o meu produto é tão bom. O coeficiente viral absurdo, né? É tão bom que eu vou fazer uma pessoa parar a vida dela para comentar com outra pessoa, você deveria usar esse produto aqui, porque esse produto é muito bom. Portanto, eu vou investir menos em marketing, porque, cara, eu também sou radicalmente contra isso, acho uma bobagem. Adultos não fazem empresas assim. Eu acho, Bruno, que a gente vai explorar daqui a pouco um pouco mais canais, mano. Quando tu tem um ticket muito baixo, sabe, aquele ticket do nível, se eu gastar 10 segundos falando com o cliente, eu já não para de pé minha empresa. Tu meio que tem que fazer coisas automatizadas e usar marketing, botar agora IA para fazer e deixar o casal produto. Só que é muito difícil ver uma empresa assim super bem sucedida, sabe? Então, eu conheço muita empresa que é isso, ticket minúsculo, e, cara, ticket baixo é muito desafiador, cara, é muito desafiador. E mesmo quando tu olha os cases grandes americanos, a gente pode citar Slack e HubSpot, não pensem que eles não têm um time de vendas corporativo gigantesco e que, eu não lembro quantos por cento da receita, e é mais de 50% com certeza, vem de uma estratégia de marketing e vendas muito agressiva, com muito investimento, né? O Google cresce produção. Esquece, cara. O Google no Brasil tem andares e andares de pessoas vendendo. olhando de vendas.
né? Eu já fui atendido por um cara do Google. Quando começa a gastar um nível lá no Google, vem alguém falar contigo. Tipo, beleza, tu é o cara que O gasta Google 200 tem time reais. de CS. Isso, a pessoa que gasta 100, 200 reais acha tudo automatizado. Mas a gente que gasta centenas de milhares de reais lá, a gente é uma pessoa especializada. A Amazon, mesma coisa. A hora que tu começa uma infraestrutura robusta, tu tem um time de engenharia que te ajuda lá dentro, e isso custa caro para eles também, né? Então não é um negócio automatizado, é automatizado para os pequenininhos. E aí talvez sim, faça sentido ter esse negócio mais automatizado do cliente poder, do pequeno poder entrar, experimentar o produto e ir crescendo, mas o grosso da receita e do crescimento vem de estratégias mais consolidadas de tanto marketing-led growth quanto próprio sales-led growth. Né? Exato. A Total Voice ela tinha uma característica um pouco assim, porque a gente era uma API, né? Então, a gente não era um SaaS, a gente era um PaaS. Então, a gente é cliente de tudo que é tamanho lá. Então tinha literalmente o cara que botava 20 reais de crédito lá, que é o desenvolvedor, que era o cara que conhecia a API ali, até que a gente gastava 120 mil por mês. Então, variava muito. É óbvio que o cliente de 120 mil por mês não era PLG, que ficou conhecendo sozinho, que, cara, era vendedor, aí, o cliente enterprise era a gente viajando, indo até a empresa do cara, ia para São Paulo, botava uma roupinha Passa bonitinha, lá, né? Faz uma conversa. faz uma conversa, Sim. apresenta, faz mais de uma conversa, não fechava uma venda dessa em 10 segundos, né? E falava, e as contas maiores era assim, cara, tinha que fazer apresentação e tudo. A conta de 20 pila, óbvio que não. Conta de 20 pila, o programador tá testando ali, cara, deixa testar. Dava o crédito, testava, rodava e beleza. Então, tinha essa discrepância. Não é que a gente era product-led growth, é totalmente pelo contrário. A gente, quem sustentava a empresa, como qualquer empresa que tem diferença de ticket, quem sustentava a empresa era os clientes maiores, gastavam mais. Então, se tu olhava o nosso churn, como a gente era um PaaS, a gente botava a métrica de SaaS ali, tinha que adaptar, porque não era. Mas, sabe, o churn, o logo churn ele era relativamente alto. Porque o carinha de 20 pila lá não usava no mês seguinte. O carinha. Então, essa turma dava um churn alto. Agora tu olhava o net revenue churn, que é o que importava, ele era negativo. Então, ou seja, a base, quem realmente gastava dinheiro lá, estava gastando mais. Então, beleza, a galera que está entrando ali não tem como dar atenção para todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo era importante, porque o desenvolvedor às vezes entrava, testava e levava para a empresa dele. Então, para o modelo do negócio faz sentido. Mas não adianta, o cliente pequeno não é quem paga a conta. Né? E duas coisas que vêm na minha cabeça que eu queria falar sobre esse assunto, tá? Vou falar os dois tópicos pra gente não esquecer. Um é entender qual que é a tua persona. Não o cliente ideal, a persona dentro do cliente ideal. Quem que é o usuário? No teu caso, por exemplo, era o programador. O programador ele tem uma maturidade de fazer isso sozinho, que para ele tudo bem fazer isso sozinho. Agora tu vai pegar um software corporativo, como por exemplo, softwares para gestão financeira, softwares para RH, que era o meu caso, que para ele testar tinha que ter vários funcionários lá dentro. Esquece que o RH, que é uma persona com uma baixa maturidade tecnológica de maneira geral, claro, hoje evoluiu muito, nem se compara o RH de hoje com o RH de 5 anos atrás, mas ele não estava acostumado ele precisa ser pego pela mão. Tem algumas pessoas dentro das empresas que gostam e querem ser pego pela mão e levar lá. Tem uma questão cultural até no Brasil, né? Também, isso, exatamente. O Brasil gosta Ela quer, né? Eu tô pagando, não é um negócio barato, então eu quero ter esse atendimento mais VIP, quero ter uma pessoa do outro lado me acompanhando, tirando as minhas dúvidas. Né? Tem um amigo meu que a startup dele estava no Brasil, ele decidiu começar a vender nos Estados Unidos. Sei lá por que ele decidiu que ele tinha que vender nos Estados Unidos, mas enfim, ele foi fazer uns experimentos lá. E daí ele disse que a pessoa se cadastrava para usar a plataforma dele. E aqui no Brasil, o que ele fazia? Ele pegava o telefone, ligava e conversava com a pessoa e tal. Lá nos Estados Unidos, a pessoa se cadastrava, ele ligava, as pessoas, tá, por que tu me ligou? Porque você cadastrou? Tá, mas eu não pedi pra tu me ligar. Eu quero testar, eu quero. Tipo, ele notou esse padrão cultural completamente diferente, né? Então, aqui no Brasil ninguém se ofendia, porque beleza, tu vai me ajudar, tu vai me pegar pela mão aqui, me levar, e lá era outra postura, né?
Total, total. E uma outra coisa também, falando ainda de PLG, é que o pessoal confunde PLG com trial, PLG com freemium, sabe? PLG é um negócio bem mais complexo que isso. Não é tu poder criar um usuário ali e simplesmente sair usando. Uma estratégia de PLG envolve coisas estratégicas de produto que não são fáceis de alcançar também. Né? Não é assim, vou fazer um produto aqui e vou dar 14 dias de graça para o usuário usar. Isso não é uma estratégia de PLG. Na PLG, né? Tu tem que ter um negócio, tu tem que ter uma estratégia de onboarding, tu tem que ter uma estratégia de upsell, uma estratégia de cross-sell, uma estratégia de métricas, um coeficiente viral relevante, né? Então são coisas, o buraco é bem mais embaixo. Tu precisa de um público maduro, de uma persona madura de utilização de produto. Então são outras variáveis complicadas também. Sabe o que eu acho curioso, Bruno? É que já existe um playbook que funciona. Se tu tiver um produto, beleza, teu produto funciona, né? Mas tu descobre quem é teu SP, descobre quem que é a pessoa dentro do teu cliente, tenta entender qual que é o melhor canal e testar o canal. Aí tu monta uma operação baseada no teu melhor canal, né? Cara, vai ser via marketing, vai ser via venda outbound. Tu monta a tua operação, testa isso. Depois tu, à medida que esse canal tá sólido, aí depois de muito tempo com sólido funcionando, tu pode testar algum outro canal. Então já existem boas práticas e que funcionam. A pergunta é para que fazer PLG? Para que tentar, sabe? Para que tentar inventar a roda de uma mas coisa... Mas tem a ver com essa questão da tentação, eu acho. Sabe aquela brincadeira que a gente começou falando, tipo, vou botar o produto lá, vou dormir, amanhã vai ter cliente pagando? Eu acho que tem uma tentação, meio que um sonho da bala de prata, que é, cara, vou fazer um produto tão bom que ele vai realmente se vender sozinho e eu vou rodar esse playbook. Mas o risco eu concordo muito contigo, a gente vai ser muito parecido nisso, que cara, existe um playbook B2B super bem definido. No Brasil, esse playbook ainda tá, tipo assim, não é mainstream. Dá para rodar esse playbook, do meu ponto de vista, por muito tempo ainda. A gente tem alguns desafios de SEO agora, com essa questão de IA, enfim, que é discutível, a gente pode trazer isso em algum assunto. Especialmente a galera do inbound agora já tá sentindo que o cliente agora não é mais no Google, tá lá no... E como é que ranqueia no GPT, tá ligado? Não sabemos ainda. Então acho que tem esses desafios, a gente pode falar sobre isso. Mas o playbook de gestão, de discovery, cara, acho que é um playbook muito sólido para o Brasil ainda, que deve funcionar pelos próximos anos. Não é mainstream. A maioria ainda não conseguiu rodar esse playbook, a gente tem pouquíssimos casos ainda. As empresas no Brasil B2B são de tecnologia SaaS B2B, assim, tem poucas ainda bem-sucedidas. Até porque a gente está, sei lá, na segunda ou terceira jornada desses empreendedores e desses profissionais ainda. Então, realmente, assim, eu acho que não faz sentido ir para um playbook de PLG, a menos que tu entenda muito bem desse playbook, teu produto. O que é produto? Sim, teu produto seja bom para isso. Mas o que é produto? Teu produto está pronto, que é uma complexidade grande. É bem mais difícil fazer um produto para PLG do que não PLG, muito mais difícil, pessoal. A complexidade é muito maior. Os cuidados nos detalhes, no onboarding, é muito mais complicado. E além disso, agora deu branco, fiquei no produto, né? Além disso, a tua persona, o teu mercado e a tua persona tem que estar preparados para isso. Tem que aceitar, e aí a gente cai na questão da maturidade do usuário de software brasileiro ainda, que ainda não está nesse exemplo que tu deu. Não está na mesma maturidade do americano. Tu vai ter que lutar contra a cultura, eu acho que PLG virou um anti-PLG esse episódio, né? Mas eu acho que é tornar complexo o que poderia... Não é que seria simples, né? Não é que o playbook é simples, não tem nada de simples. É difícil, é trabalhoso, mas é um caminho que ele funciona, né? Quando tu olha para as empresas mais bem-sucedidas de software no Brasil, elas fizeram isso. Elas têm uma persona bem clara, resolve uma dor, tem uma série de coisas que a gente falou aqui no episódio anterior, né? Ela está numa avenida boa, né? Não montou um negócio, um problema que
não tem mercado, que o mercado não tem dinheiro, etc. Mas ela tá numa avenida boa. E ela ela achou o canal ideal para vender naquela avenida, ela testou aquilo, validou, funcionou, montou a máquina de vendas dela ali, e assim, cara, então, eu acho que eu concordo contigo que vem muito desse negócio do cara, vou fazer a bala de prata aqui, vou fazer. Eu acho que é um pouco do, talvez, do não querer ser da zona de conforto, né? Puta, eu não sou o vendedor, eu não sou o cara que organizo canais de vendas aqui, deixa eu ir por onde eu sei, que aqui por onde eu sei produto, por onde eu sei e não vai. E daí eu tento resolver com mais produto, mais feature, eu boto feature. Quer ver coisa que me irrita? É software que tem 900 features. Esse aqui um cliente usa, esse aqui meio cliente usa, esse aqui um cliente usou. E a promessa, né? Mas tá saindo uma feature nova que vai arrasar. Cara, quando a gente lançar essa feature, era só isso que tava faltando. As outras 18 não, as outras 18 não, mas essa da 19ª é a feature que é matador, cara. Aí se tu pegar, sei lá, 80% das features, simplesmente limpar o software no dia seguinte, se der um ticket reclamando, é muito. Isso. E indo para outro viés, essa questão do só construir um produto bom, acho que tem 2 pontos que o pessoal esquece bastante, né? Que tem uma frase que eu escrevi esses dias no LinkedIn que eu gostei dela, que é: feature não é produto e produto não é negócio. Uhum. E caindo nesse ponto que cara, não é um produto, puta, que eles queriam um produto, botei 4, 5 features unidas, é um produto para vendedor, legal, vendedor... Tá, mas como é que tu constrói um negócio, cara? Qual que é o teu diferencial competitivo? Quais são as barreiras? Porque um negócio é muito mais que um produto. Tu tem que pensar do ponto de vista de quem são os concorrentes, precificação tua e dos concorrentes, modelo de negócio. A gente tem falado muito de vendas, tal, não queria entrar nesse ponto aqui, mas de trazer para vocês que estão nos ouvindo aqui, nos acompanhando, cara, criem ou imaginem ou reflitam com profundidade quais são os diferenciais competitivos de verdade do negócio que vocês estão criando. Porque mais bonito, mais rápido, mais fácil. Cara, isso aí poderia... Todo novo negócio poderia vir com essa frase. Não, é mais bonito, é mais rápido, é mais fácil, é mais barato. Isso não é diferencial competitivo. Exatamente. Existe algum termo em inglês que eu uso, moat, né? Existe algum moat relevante? Porque eu posso estar numa avenida... Eu acho que esse ponto é bem legal, Bruno, porque eu posso ter uma avenida excelente, eu posso ter um produto que é uma dor, e eu posso ser muito must-have, e ainda assim eu fracassar. E tem um exemplo perfeito para isso, que é o mundo VoIP, que é o Lotus Voice. Então, pense em telefonia VoIP. Então, eu sou uma empresa que ligo muito. Hoje ninguém mais fala de VoIP, né? Ainda se usa, né? Mas lá na minha época, em 2016, era mais falado. Mas sou uma empresa que ligo muito. Gasto muito dinheiro com telefonia. Portanto, tem uma tal tecnologia VoIP, que eu vou ligar pela internet e vou falar mais barato. Cara, é uma dor real? Cara, é uma dor real. Eu posso sair de gastar 3 conto por mês para gastar, sei lá, R$700. Cara, tem dinheiro na mesa. É uma dor real. É must have. Né? Eu gosto de dizer tem um termo que eu cunhei por falta de achar um termo melhor, que é a distância do bolso, né? Que quando a distância do bolso é baixa, é melhor, porque eu consigo ver na cara o quanto usar esse produto vai me trazer mais de receita ou vai me cortar custo. Então, a distância do bolso é super baixa. Eu comecei a usar VoIP, já estou gastando menos. Só que é uma concorrência absurda. Tu chuta uma pedra, sai 10 empresas de VoIP. Então, o início da Total Voice, a gente era uma empresa de VoIP tradicional, que vendia minutagem, que é o maior commodity da telefonia. O que acontecia? Eu falava com uma empresa dessa, eu trazia o cara pra dentro, vendendo meio centavo mais barato pra ele. Quem é que fala meio centavo? Pra tu ver o nível da competição. Dava uma semana, o cara saía por meio centavo mais barato. Então, virou um negócio que... Então, cara, a dor existe,
o problema é real, é must have e tal, mas a competição era tanta e não tinha diferencial que causava isso. Aí o que a Total Voice fez? A gente achou um diferencial, que foi construir a API. Quando a gente foi para a API, aí a gente trouxe a telefonia para dentro de software. Não tinha ninguém fazendo uma API de telefonia no Brasil. Depois, a gente descobriu o Twilio depois, né? A gente não quis copiar o Twilio, né? A gente fez e existiu o Twilio. Aí quando a gente fez isso, a gente, para ter uma dimensão, a gente cobrava mais ou menos uns 2 centavos para telefonia fixa e para móvel a gente cobrava uns 9, eu acho. A gente saiu disso para conseguir cobrar 35 centavos na móvel e cobrar 6 no fixo. Você cobrar muito mais caro. Tipo, e funcionava. E, tipo, ou seja, todas aquelas empresinhas VoIP que tinham ali não encostavam mais em mim, porque agora o cara tava conectado comigo via dentro de um software e tal. Cara, não acabou a competição. Excelente exemplo. Desculpa, pessoal, mas sim, excelente exemplo, João, porque o que está na cabeça dos empreendedores, na maioria das vezes, é fazer mais ou fazer melhor. E não está ali o segredo, não existe, não é assim, o segredo, né? Mas sim, o ponto aqui é que quando a gente começa a batalhar para fazer mais ou melhor, tu acaba numa competição de eficiência e corte de custos que não é saudável para ninguém. Agora, quando tu olha do ponto de vista para fazer diferente e agregar valor para a tua persona de verdade, que foi o caso que vocês fizeram, eles começaram a cobrar muito mais caro. E o que eu vejo, na realidade, na cabeça da maioria dos empreendedores é essa busca incessante por mais, melhor, mais rápido, mais bonito, sabe? E acreditarem, e é engraçado, porque eles acreditam de verdade que esse é o diferencial deles, sabe? É mais completa, é mais rápida. Tá, mas o que tem de diferente de verdade? Ah, mas eu tenho uma feature que o concorrente não tem. Tá, aí mas... faz uma tabela de features, aí a tabela eu adoro esse slide de tabela com o competidor, que assim, ó, eu boto a minha solução com 17 features com um checkzinho em todas, aí eu boto do cliente, sempre eu sou bonito e os clientes tudo feio, tá ligado? O cliente feio tá ganhando dinheiro, eu não, mas não importa, né? No meu slide eu sou mais bonito. É lamentável. E uma outra coisa que eu queria trazer aqui, vamos voltar para o tópico inicial, né? Puta, é só construir um produto que o dinheiro vem. O pessoal esquece de uma coisinha que eu vou generalizar aqui de pós-venda, que é uma delícia. Que tá, beleza, o cliente começou a usar o produto. Deu certo, tá? Tu criou um produto, tu encontrou teu mercado, começou a vender, seja por PLG, seja por marketing-led growth, seja por field sales, começou a vender, começou a dar certo. Agora é só implantar, dar suporte, fazer o cliente usar o produto, só isso, coisa só simples isso. assim, né? Detalhe. Porque além de comprar, ele vai saber usar o produto muito bem, ele vai se apaixonar pelo produto e vai usar 100% do produto. Vai gostar assim, tanto quanto você e vai elogiar o produto para todo mundo e vai falar bem do produto para trazer novos clientes. Com certeza vai ser assim, né? Só que não, né? Vai. O pessoal não se toca do tamanho que é tocar uma operação de software. É bizarro, exatamente. É legal tu estar trazendo essas coisas, porque a gente tá falando um monte de coisa que não é produto e que tem uma relevância por vezes até maior que o próprio produto. E que, exatamente, cara, fazer o atendimento do cara, fazer com que ele entenda o que ele tá usando, fazer com que ele dê o próximo passo, tu fazer com que ele consiga usar o produto e realmente resolver o problema dele, porque às vezes ele usa o produto e não consegue resolver. Tem tanta coisa envolvida que é um delírio pensar que o produto vai resolver tudo, né? Não tem como. Não tem bala de prata. Não tem nada que vai resolver tudo. Eu acho que se eu fosse botar em ordem de importância, canal de vendas ainda para mim é a coisa que tá no topo. Né? Como eu falei, tem um monte de empresa com serviço horrível, produto horrível e que tá viva porque tá vendendo. Então, ainda boto esse cara aqui com uma relevância maior. Mas só isso aqui sozinho também não serve de nada. Também tem um monte de empresa aqui que entre outras coisas que a gente tá falando aqui, uma das coisas é essa alinhamento entre as áreas. Eu já vi um monte de empresa que o comercial vende, mas é um balde furado. Tipo,
O balde tá com um furo desse tamanho, o cara vai e liga a torneira no máximo, não tá adiantando nada, né? Tá entrando bastante água aqui, mas tá saindo na mesma velocidade que tá entrando, e tua empresa tá andando de lado. Então, mais uma vez, não necessariamente é o produto, né? Claro que churn tem muitas raízes, né? Tem gente que pensa que churn é só problema de CS, né? O CS que tem que fazer. Não é, churn tem muitas raízes, às vezes a raiz é produto, claro, mas muitas vezes a raiz é uma venda mal feita. Falou pro cliente A e entregou B. Às vezes o suporte, seja lá o que for, né? Tem muita coisa que vai além. É legal começar com essa pergunta o episódio mesmo, porque claramente acho que quem tem um pouco mais de experiência já vive isso na pele, né? Mas especialmente quem está ainda com essa ideia, consegue entender que, cara, não adianta. Esse mindset aqui vai te levar até. Vai dar 3 passos e já daqui para frente não vai uma coisa que caminhar. Né? Será que a gente frustrou muita gente hoje que tá nos ouvindo aqui falando, nossa, tive uma ideia de produto, vou criar o produto e vou ficar milionário? Se a gente frustrou, eu tô feliz, Bruno. Tô feliz porque tiramos alguém do caminho errado. Economizamos, né? Economizamos o tempo da pessoa, o dinheiro da pessoa. E uma coisa a gente falou de utilização do produto. Pessoal, para a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui, provavelmente trabalham em algum modelo de negócio recorrente. Né? E o que a gente não pode esquecer, para quem tem um modelo de negócio recorrente, é que o cliente só paga de forma recorrente se ele enxerga valor de forma recorrente. É diferente de vender uma garrafa de água. Então o João aparece na minha lojinha, no meu comércio aqui do bairro, e fala, Bruno, eu tô com sede. E eu falo, não, beleza, eu tenho uma garrafa de água aqui. Puta, mas eu não queria preta. Eu vou lá e dou uma enrolada no João. Não, cara, mas a preta é a melhor de todas. Ainda bem que eu sou daltônico. A preta, eu sou também. A preta é a melhor de todas. Puta, não, mas eu ia comprar para minha esposa. Minha esposa, sei lá, adora rosa. E, putz, eu queria levar. Eu enrolo o João, dou uma persuadida no João e faço ele levar a preta. Ele chega em casa e a esposa dele fala: putz, mas eu odeio preto, por que você não trouxe a rosa? Cara, o João já comprou. Ele pode nunca mais voltar na minha loja. Beleza. Não tô exemplificando um ótimo vendedor aqui. Não. Mas o meu negócio é de venda única aqui. Agora, no recorrente, se o cliente não enxerga valor todo dia, ou toda semana, ou todo mês, ele vai cancelar. Uhum. Então, não adianta tu ter um produto legal, tu acertou o canal de vendas e tudo mais, mas tu não continua entregando valor. E mais do que entregar, porque entregar valor não é ter um produto bom para entregar valor. É tendo um time que garanta que aquele valor está entregue. Porque tu pode ter um produto sensacional, mas teu cliente não está sabendo tirar proveito desse produto. Pode ser por culpa dele? Talvez. Mas é responsabilidade do teu time enxergar isso, até para guiar produto, para fazer ajustes de produtos ou de processo de CS ali, né, de sucesso do cliente, para poder ajudar esse teu cliente a extrair o máximo. Porque no momento que ele parar de usar o produto, pessoal, a gente já sabe o que vai acontecer. Exatamente. O passado não. Mas a gente entregou tanto valor por ele no passado, o passado não garante. Precisa uma relação recíproca, né? Como qualquer relação, é isso. Precisa gerar valor constantemente, senão é isso. Coisa linda, Bruno. Acho que deu para. Fechamos. Então, o resumo do encontro é a frase inicial, né? Não é só construir um produto que os clientes virão. Não é só construir um produto que os clientes virão. Exatamente. A resposta curta é não para a pergunta, a resposta complexa é passar por todos os lugares que a gente passou aqui. Excelente. Valeu, João. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Bruno, prazerzão sempre. Pessoal, espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei. E estamos à disposição aqui para tirar dúvidas sobre esse assunto e outros. Pode deixar nos comentários aqui, pode adicionar a gente no LinkedIn, que vai ser sempre um prazer conversar sobre startups, negócios, PLG, talvez nem tanto, mas estamos aqui à disposição. Valeu, um abraço.